Futebol eletrônico. Fala galera, amigos ligados em 91.1 na Bradesco Esportes FM. É hora de games na rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos nessa. Uma hora de muito conteúdo, FIFA, PES e tudo que é destaque no mundo dos games na rádio do seu esporte. Sempre com convidados especiais, com aquele bate-papo, né? Colocando você, ouvinte, imerso no mundo dos esportes. Vem, vamos nessa, seja bem-vindo à rádio do seu esporte, nesse que é o Futebol Eletrônico. Bradesco Esportes FM, Futebol Eletrônico. E já temos alguém para conversar com a gente em 91.1, Vitor Cunha, ele que joga bastante FM, também FIFA, está aqui para debater com a gente, enquanto Cadu Macri não chega, daqui a pouquinho ele está chegando também aqui em 91.1. Vitor, mais uma vez é um prazer ter a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM. Queria que você começasse comentando um assunto interessante. Mal estamos na metade da temporada do FIFA número 17, já tem galera pensando no 18, já tem atualização sendo procurada, sendo estudada pela desenvolvedora. Como é que está a sua expectativa quanto a isso? A gente pode ter uma melhora em amplos aspectos, né, que o FIFA 17 deixou a desejar, né, Vitor? É verdade, Juan. Boa tarde para você. Aí, né? Inclusive, eu falei na semana passada que estava muito tempo sem jogar o FIFA. Eu acabei assinando a PSN semana passada mesmo, tá? Deu saudade e voltei a jogar. Olha, realmente o gráfico, pra mim, na verdade, o gráfico é a única coisa que deixa o FIFA atrás do PES recentemente. Porque a jogabilidade do FIFA pra mim é bem melhor que a do PES, mas realmente o gráfico do FIFA, o PES se dá melhor. Inclusive a engine esse ano mudou, né? Entrou a Frostbite, que melhorou bastante, mas o gráfico ainda deixa um pouco a desejar em relação ao PES, João. Agora é interessante você falar isso, porque muitos jogadores de FIFA falam justamente o contrário, né? Que seria justamente o gráfico que coloca o FIFA na frente do PES. Eu já acho que é a jogabilidade, né? É mais tranquilo você tentar os dribles, né? Pra mim o PES parece um pouco mecânico. Não sei se você consegue visualizar da mesma forma, mas a jogabilidade do FIFA te coloca com uma forma mais real, talvez até do que o próprio gráfico. Até porque quem joga no 360 ou nos consoles mais antigos sentem bastante, porque a EA tá deixando a desejar na atualização dos softwares nesses jogos. Até interessante porque o Barcelona só teve seu uniforme atualizado na última semana, né? Já faz muito tempo que já tem um segundo uniforme azul para verde e agora teve essa atualização. O que você vê dessa jogabilidade, já que você citou que o gráfico, talvez o PES esteja na frente, né? Mas a jogabilidade coloca o FIFA na frente. Eu concordo com você, mano. Pra mim o diferencial do FIFA pro PES é exatamente a jogabilidade. Como eu falei, essa nova engine da Frostbite, se eu não me engano, é a mesma do Call of Duty, ou do Battlefield, se eu não me engano. Ela melhorou muito o contato físico, né? O corpo a corpo do jogo, está muito mais real. Inclusive também um pouco da velocidade, quando a gente pegar os FIFAs mais antigos, se eu não me engano foi no 15 que mudou isso. O jogador que está com a bola, ele corre menos do que está sem a bola, que é uma coisa real, né? O FIFA antigamente era igual. Quem estava com a bola não fazia diferença. Se o jogador fosse mais rápido, ele ia levar a bola de qualquer jeito. Hoje em dia não. Apesar de o jogador ser mais rápido, quando ele está com a bola, ele fica mais devagar e isso dá mais chance do zagueiro, de quem está marcando, que é mais lento, chegar, que é o que acontece na realidade. Agora é interessante que, segundo entrevista do Jonathan Skantz, que ele é diretor da Frostbite, ao portal inglês Dream Team, o FIFA 18 vai focar bastante na questão do gráfico e é semelhante, né? Eles foram utilizados também no Battlefield, né, em outros jogos. Me parece a EA tentando ver o que tem de bom nos outros jogos, ver o que tem de bom nos jogos principalmente que trazem um realismo para tentar colocar no jogo.
Para mim é bastante louvável, né, essa atitude de você buscar sempre o melhor para poder proporcionar para o seu jogador uma qualidade do jogo ainda cada vez maior, cada vez mais realista, ainda mais que o cara que joga o FIFA, que joga os jogos eletrônicos, ele quer cada vez mais o realismo, né, o Vitor? O que você acha disso? Ficar de olho nos outros para poder atualizar o seu? Eu acho que é bem válido, né, Juan? Se alguém está fazendo uma coisa que está dando certo, a gente pode se espelhar. Não é copiar, né? Mas ter aquilo como base. O PES, como eu disse, o gráfico é melhor, mas eles estão tentando adaptar a jogabilidade igual a do FIFA, que o pessoal reclama muito, os que jogam FIFA, né? Tem muita gente que gosta do PES também, mas acho que a maioria prefere o FIFA. É que o PES ele é muito rápido e que o goleiro... O zagueiro tá sempre em cima, é sempre mais complicado você fazer o drible. Exatamente, tem isso também. E que se você chutar, passou do meio campo um pouquinho, você chutar, dependendo de quem for, que vai executar esse chute, a bola entra. E que não é uma coisa que é real, né? É muito difícil a gente ver alguém pegar a bola um pouco depois do meio campo e fazer um gol. É, bastante complicado. Inclusive, o Vitor, trazer até uma notícia para quem tá ligado aqui em 91.1, o seguinte: a Nintendo tá programando um novo jogo, né, que vai ser o Switch, e teremos FIFA nesse jogo, além do FIFA, o NBA 2K, vai ser o novo console da Nintendo, né, ele vai tentar juntar a questão do console de mesa tradicional e do portátil, e ao mesmo tempo ele vai procurar ser bastante dinâmico, e teremos FIFA, teremos NBA 2K nessa plataforma também, segundo informações do vice-presidente executivo da EA, o Patrick Soderland, né, que comentou sobre o Switch, que entregará uma experiência de FIFA personalizada especialmente para o Nintendo Switch. É interessante isso, né, que a questão da personalização, de certa forma, acaba desprivilegiando quem joga em outros consoles, como o caso do Xbox 360, do PS3, os jogos mais antigos, e até a gente reclama um pouco disso, mas ao mesmo tempo privilegia também aquele jogo novo com um gráfico cada vez mais atualizado, né? O que você acha dessa situação? Privilegiar um, desprivilegiar outro, e teremos mais um console novo. Será que pode dar certo, Vitor? Olha, eu acho que vai dar muito certo sim, porque tem muita gente que sempre reclamou da Nintendo que ela era muito fechada, né? Ela só ficava nos joguinhos dela, joguinhos não, porque são clássicos, né? O Mario Kart. E ela abrindo agora pro FIFA, pro NBA 2K16, como você falou, olha, eu acho que vai vir forte no mercado. Eu, inclusive, se vier ver, eu acho que eu vou comprar, Juan. Eu sou muito fã do Mario Kart, do 64, e eu, na verdade, até pensei em comprar o Wii numa época, mas como, pelo que eu falei, só tem alguns jogos da Nintendo mesmo, são da Nintendo, eu preferi comprar o Xbox 360, que tinha o FIFA, tinha o Gears of War, que é exclusivo do Xbox, enfim. Eu acho que ele agregando, juntando esses dois jogos, né, modo de jogo, o clássico da Nintendo com esses novos, jogo de realismo, né, eu acho que ele vem muito forte. Se não me engano, foi no ano passado, ou final de 2015, agora não me recordo, o vice-presidente, o diretor executivo da Nintendo, não lembro, ele faleceu, né, então muito se esperava, tinha essa expectativa da Nintendo abrir o seu leque de jogos, porque falavam que ele era muito conservador e que por isso que a Nintendo não se adequava às novas realidades dos videogames. Mas demorou um pouco, né? Um ano aí, mas a Nintendo vai vir forte agora. Agora é interessante, a gente está falando de Nintendo tem muito a ver com o Japão, tem muito a ver com essa situação que teremos na próxima Olimpíada, que será em Tóquio. Até uma notícia de última hora: teremos o Goku, protagonista do Dragon Ball, como representante da Olimpíada de Tóquio. Não só a Nintendo está querendo atingir vários públicos, como a Olimpíada também está querendo, né? Tivemos um Mario na abertura, no encerramento, na verdade, dos Jogos Paralímpicos,
E agora o Goku também aparecendo como embaixador dessa competição, né? O japonês, ele tá querendo fazer a Olimpíada que ao mesmo tempo se encaixe no público que gosta do Japão pelos animes, pelos jogos, e também nos esportistas, né? Tá querendo marcar. O que você acha desse tipo de marketing, Vitor? É interessante, né? Algo novo, teremos o Goku como representante de uma Olimpíada. Eu acho bem válido, né? Ainda mais por ser no Japão, né? O Goku é um personagem muito bem... um personagem muito famoso do Dragon Ball, né? E eu acho bem válido. Inclusive, como você falou dessa ação de marketing, já tivemos no final da Olimpíada de 2016 o CEO, se não me engano, do Comitê Olímpico de 2020 saindo do caninho do Mario, né, Juan? Foi o ministro, o Shinzo Abe, que apareceu com um vestido de Mario. Exatamente. É muito interessante isso do Japão tentar entrar no mundo dos games e tentar entrar no mundo dos personagens também, né? Acredito que é algo bastante louvável o que os japoneses estão fazendo, né? E no embalo disso, a Nintendo lançando um novo jogo pode ajudar até a marcar, né, esse novo console da Nintendo também. Lembrando que você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, o Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, o Twitter @Bradesco FM Rio, telefone 2295-0046, você pode interagir. Vitor Cunha está conversando comigo aqui na Rádio Seu Esporte. Ô Vitor, você me falou, se eu não me engano, no último, que tivemos o ESPN Games falando sobre o que era necessário você ter no Ultimate Team, até para que o seu jogo fosse melhorado, né? Aí ele levantou os seguintes pontos: como funciona, né? Você tem que ter um time com um bom entrosamento do jogador, de preferência 75%, né? Tem uma fórmula que te ajuda no entrosamento, e isso é bastante interessante de se observar, vai estar no nosso Facebook também. E esse entrosamento pode fazer com que os seus elos e seus jogadores te ajudem bastante nos confrontos. A gente costuma falar que o Ultimate Team, ele parece até um outro jogo, né? Parece algo completamente diferente, né? O que você acha disso? Juan, eu falei isso na semana passada, né? Que inclusive, dentro do jogo, na partida... Tá me ouvindo? Tô. Durante a partida mesmo, né? Durante o jogo, ele era mais rápido. Acho que eu cheguei a comentar isso na semana passada. O Ultimate Team é aquele joguinho de carta, né? Que a gente falou. Os jogadores são cartas. E, como você disse, tem que ter bom entrosamento, porque não adianta você sair botando gente boa se eles não... se os elos entre eles não ficarem verdinhos, né? Inclusive, se você botar um jogador fora de posição, como geralmente faz, se você estiver jogando no temporadas ou jogando com seu amigo, pegar um atacante, botar na ponta ou botar no meio, ele vai perder entrosamento. O que dá entrosamento no Ultimate, Juan? A liga que o jogador tá disputando, Premier League, Bundesliga, e o país de origem. Então é muito interessante ficar ligado nisso, porque o que acontece geralmente? O pessoal faz os times das ligas. Eu tenho o time da Premier League, eu tenho o time da primeira divisão espanhola, da Liga BBVA. Então tem que ficar muito ligado nisso. Bradesco Esportes FM, futebol eletrônico. E você está ligado no futebol eletrônico aqui na Bradesco Esportes FM. Rapaz, você ouvinte não vai adivinhar quem deu o ar da graça. Marcos Coelho participando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte para falar de PES. O ouvinte estava ávido pelo PES, né? Que inclusive, vou te contar, tive uma aventura no PES nesse fim de ano. Como é que está Marcos Coelho? Como é que foi o final de ano? O torcedor tá com saudade? Como é que anda Marcos Coelho no PES também? Beleza, Juanzinho, que bom estar aqui participando com você do futebol eletrônico, né? Que a gente sempre gosta de estar aqui participando com você, com o Mauro. Rapaz, eu até comprei no fim do ano a versão full do Pro Evolution 2017, né? E olha, eu gostei assim da jogabilidade, eu acho que o movimento dos jogadores está bem realista mesmo com o do futebol, né? E tô até jogando agora com o Flamengo, o Campeonato Brasileiro, tô acho que na 8ª, 7ª posição, tô brigando ali por G4.
E acho muito legal, né? Os times todos licenciados, bonitinho. Foi uma coisa que o jogo já melhorou, porque o jogo estava vindo sem quase nenhum time licenciado. E quando você pega, você tem todos os times licenciados. Claro que a atualização demora um pouquinho, mas isso aí quase todo jogo é assim. A única ressalva que eu faço, acho que me daria muito mais prazer jogar o PES 2017, como eu já vinha falando aqui até com o Mauro de Entrada de Férias, é essa questão, né, dos consoles, tendo esse privilégio de contar com outros estádios brasileiros, como Mineirão, Beira-Rio, Maracanã, e a versão para PC tá fora ainda dessa lista, né? Eu acho que a Konami, beleza, botar um conteúdo exclusivo ou privilegiar os consoles com isso, eu acho que tudo bem, faz parte de uma estratégia de mercado, ela vai querer priorizar os consoles, mas, poxa, os estádios brasileiros já faziam parte dos consoles ano passado, então você já tinha privilegiado o pessoal do console na versão 2016. Eu acho que agora, 2017, você poderia trazer para o PC aqueles que já existiam no ano passado, tipo o Mineirão, Beira-Rio, Maracanã, e para a versão, já que você quer fazer uma versão mais exclusiva para os consoles, você botava outros estádios brasileiros, né, até ficar com o Brasileirão completo, você botava no console outros estádios, né? Não sei, seria uma forma de você ainda assim manter um conteúdo exclusivo. A única coisa que me chateia, que eu fico um pouco chateado, mas é legal, lógico, você jogar o Brasileirão, né, todo licenciado, os uniformes, os escudos, todos bonitinhos. Eu gosto muito de jogar o brasileiro no mundo virtual. Agora, uma outra situação que está me preocupando é a quantidade de clubes que a Konami perdeu o licenciamento, né? Eu acho que ela vai ter que recuperar isso para o PES 2018, porque ela perdeu a Libertadores, ela perdeu a Copa Sul-Americana. Clubes como o Real Madrid, por exemplo, que ela tinha o licenciamento, deixou de ter. Hoje, se você jogar o espanhol, né, você vai ter os jogadores do Real Madrid numa equipe fictícia, né, de uniforme semelhante, mas equipe fictícia. E eu acho que isso é preocupante, porque nessa guerra com o FIFA é uma derrota muito importante que a Konami sofre, né? Então acho que para a versão 2018 eles vão ter que tentar recuperar esse terreno, porque senão o FIFA daqui a pouco vai começar a abraçar e vai ficar complicado. Da mesma forma que a Konami foi esperta ao ser a primeira a ter o Campeonato Brasileiro licenciado, já que o FIFA sempre tentou isso e teve dificuldade, tanto que o PES 2013 foi o primeiro jogo, né, virtual com todos os times do Brasileirão licenciados. Assim como a Konami saiu na frente naquela época, não pode agora ficar dando mole, porque aí a FIFA daqui a pouco, que já é um jogo muito mais procurado do que o Pro Evolution, né, para a jogabilidade, para a plástica do jogo, enfim, daqui a pouco vai estar perdendo terreno também na questão dos licenciamentos. E aí a Konami, quando acordar e for correr atrás, pode ser tarde. É interessante, Coelho, porque eu tive uma experiência com o PES durante essas férias, né? Tava com mais tempo, né? Até sobre o Campeonato Brasileiro, que me chamou a atenção que a maioria tinha 12, 13, 14 jogadores licenciados, mas tipo, alguns ainda eram genéricos, né? Falta o licenciamento de outros. Mas como o PES dá aquela liberdade de você poder editar, decidi editar e até personalizar meu jogo, criar até times que não existem nos jogos. Até se você for pegar alguma coisa na internet para baixar, para atualizar, não vai ter. Coloquei o Lansan United de Laos, coloquei as equipes que estavam classificadas para a Libertadores dessa temporada, atualizei mais ou menos assim. Só que aí tive um pequeno problema. Sabe aqueles 3 pontinhos da morte que dá no videogame? Então, deu os 3 pontinhos da morte, simplesmente perdi a minha atualização. Mas eu vou te dizer um negócio, eu me surpreendi bastante com o PES. Não vou te dizer que é melhor do que o FIFA, não é, mas assim, melhorou muito com relação ao que eu estava acostumado há um tempo atrás. Inclusive, me chamou a atenção, tirando a bola parada, que ainda continua muito automática, que os jogadores estão conseguindo se movimentar melhor no campo. E talvez o fato até do FIFA não ter esse licenciamento dos brasileiros e você poder editar no PES, que é algo que você não pode, acaba cativando. Estive conversando com o Thiago do meu PS4, ele falou isso. A galera tá migrando porque o FIFA não te dá essa possibilidade, o PES te dá essa possibilidade de personalização, né? Isso é uma vantagem, né? Você pode
por exemplo, a numeração dos jogadores, até mesmo os licenciados. Por exemplo, o Flamengo divulgou agora já a numeração para essa temporada. É claro que a numeração do jogo, que vem original, ela vem baseada no Brasil do ano passado. Então, se você quiser chegar lá e atualizar, você pode chegar lá em cada jogador e lá, você botar o Diego, se o Diego largar 35 e jogar com a 10, você pode ir lá e botar o Diego com a 10. Então, assim, o jogo abre esse leque de possibilidades, né? Então, acho que o PES, eu sou suspeito para falar, porque muita gente até acha que eu sou, né, o defensor do PES, ou o cara do PES aqui no futebol eletrônico. Não, eu só prefiro o PES porque eu sempre achei o Pro Evolution mais real em relação ao futebol. O FIFA sempre foi um jogo mais duro, né, o movimento dos jogadores. Claro que hoje é outra realidade, melhorou, tiveram avanços impressionantes, mas eu ainda acho o movimento cadenciado do PES. O PES sempre teve aquele movimento mais cadenciado do jogador em campo, que eu acho que é mais próximo do real, né? E eles aperfeiçoaram o jogo, porque agora não é você simplesmente botar o teu jogador para correr, que ele chuta e faz o gol. Eles aperfeiçoaram o goleiro. Quantas vezes eu já fiz lançamento, peguei em contra-ataque um time e não consegui meter o gol, porque eu chutei o goleiro defendeu. Escanteio ou bola aérea não é mais só você meter a cabeçada e que é gol. Não, o goleiro defende, a zaga corta. Então, assim, a inteligência artificial do jogo melhorou e o jogo continua, na verdade, com os movimentos, na minha opinião, mais realistas em termos do futebol real do que o próprio FIFA, apesar de toda a evolução do FIFA. E é interessante a questão das transferências, não defendendo nem desdefendendo, digamos assim, ou depondo contra. O PES dá umas possibilidades diferentes de transferência. Às vezes aparece de você poder, de repente, eu não gostei do valor que o cara me ofereceu, mas eu posso trocar o jogador e dar um dinheiro, diminuir o salário, isso acaba ajudando também. E bastante do que coloquei no meu PES personalizado foi principalmente a minha intenção de jogar o campeonato chinês. Eu queria jogar o campeonato chinês e montei o campeonato chinês. E é interessante que conforme você vai editando as equipes, no jogo o jogador muda o nome, se você editar o nome dele. Só não muda as características. Se tiver 23 anos, continua com 23 anos, mesmo se você colocar um cara de 30. E me chama a atenção isso, você tem a possibilidade de ir montando conforme o que você quer. E talvez essa questão do não licenciamento acaba, de certa forma, se tirando um pouco o brilho, porque, por exemplo, eu tive que mexer nos espanhóis, tive que mexer os italianos, tinham só dois que não eram licenciados, que eram o Sassuolo e a Juventus, tá, como Blue White. Os ingleses todos não licenciados, estão Série A e Série B. Acaba dando um trabalho até a mais, né? Mas tem essa peculiaridade de você poder moldar a sua forma. O jogo, pelo menos, né? Se o jogo traz essa deficiência, pelo menos ele permite que você, se você tiver tempo e quiser se dar o trabalho, você pode atualizar você mesmo o jogo. Você pode licenciar, né, você mesmo o jogo, você pode alterar o nome da equipe, você pode alterar o nome dos jogadores. É só uma questão de você ter tempo e paciência de você fazer isso. Mas você pode fazer. O PES te dá essa possibilidade. O FIFA não. O FIFA é aquela coisa montada, já formatada, você não tem como mudar muito. O PES ele te dá uma mobilidade de você mudar muito maior, entendeu? Por isso que eu gosto de jogar o PES, e como eu falei para você, o Campeonato Brasileiro, que eu gosto de jogar virtualmente, é legal você jogar um Brasileirão lá com a logo da CBF, o campeonato tá todo licenciado, a logomarca do brasileiro é o da própria competição oficial da CBF, os uniformes dos times, os jogadores é uma parte licenciados. Então, para quem gosta de jogar um Brasileirão, não tenha dúvida de que vai gostar muito do PES, né? A gente já tem até os jogadores da Chapecoense, todos os que morreram estão lá, representados, enfim, né? Quando a gente até enfrenta a Chapecoense, a gente se emociona, né? Porque vê lá o Danilo, né, fazendo as defesas igual ele fazia, o Kempis, enfim, e tamanho realismo, né, dos jogadores, da fisionomia. Então, assim, para quem gosta do Brasileirão é muito legal. Eu acho que não tem como não gostar do PES. A única coisa que eu acho que ainda falta pro jogo ficar perfeito em relação ao FIFA é a reconquista dos torneios que ela perdeu, que segundo a Konami ela vai tentar recuperar isso para 2018, que é a Libertadores, a Sul-Americana, e licenciamento também de várias equipes que ela até tinha, né? Se ela conseguir isso, né, e trazer essas competições
de volta ao seu game. E ainda por cima, como eu falei aqui, que bote conteúdo exclusivo sim, no console, mas que também não fique uma coisa tão disparate, por exemplo, no PC. Não fique uma coisa tão distante no PC. Eu acho que aí, se por exemplo, você já tem 2 temporadas, o Maracanã, o Mineirão, o Beira-Rio, então eu acho que já é o suficiente, já passou tempo suficiente para você inserir no modo PC, que é o que eu jogo, e aí no modo console você inclui outros estádios brasileiros, né, para você continuar tendo seu diferencial. Se o jogo para PC vai começar a ter Maracanã, Beira-Rio, os que tinham no console, então o programador vai lá, não, então agora eu vou botar Arena Palmeiras, vou botar a Arena do Grêmio, enfim, vou botar outras arenas, né? A Fonte Nova, vou botar outras arenas da Copa do Mundo, vou botar agora outras arenas, né, do Brasil, que vai ser mais um conteúdo exclusivo, né? Então acho que se a Konami fizer isso, aí sim ela corre até o risco de tomar esse poderio do FIFA. Agora, não adianta ela ter um jogo que atrai, porque tem um brasileiro licenciado e faça um chamariz aqui no Brasil, se todas as outras conquistas que ela vinha tendo a perder e não recuperar. É engraçado que eu tive essa experiência com o PES, até podia testar a melhora, mas ainda me parece em alguns aspectos um tanto que é mecânico, principalmente a questão dos escanteios e bolas paradas em si, né? O FIFA ele te dá uma maleabilidade melhor até para você colocar, porque no PES é a setinha, né? Você escolhe, coloca lá e a bola vai naquele lugar da seta. E o goleiro, apesar de ter melhorado, às vezes parece até demais, né? É esse tipo de situação que acaba chamando a atenção. Não sei você, mas o que te chama a atenção de repente dessa diferença? Eu concordo com você. A questão da bola parada, principalmente até o movimento dos jogadores na bola parada ainda está muito mecânico. Se você, por mais que você bote curva naquela setinha para a bola encobrir a barreira e descair no gol, o jogador vai cobrar como se estivesse pegando reto na bola. Ele não faz aquele movimento do corpo característico de quem vai cavar a bola realmente, né, para ela passar para a barreira e descair atrás do gol. Isso é uma das falhas ainda do jogo, realmente. O próprio escanteio, né? Aquele movimento do jogador mais plástico, mais real. Isso eu concordo com você. É uma coisa que a Konami ainda tem que aperfeiçoar, porque é aquela tal história. O jogo de futebol, assim como o jogo de Fórmula 1, não adianta. Cada ano você tem algo ainda, por mais que você tente deixar o jogo todo pronto, de um ano para outro você vai ter sempre alguma coisa para fazer, para melhorar, seja na jogabilidade, na aparência. Até, por exemplo, eu tenho Fórmula 2016 e nas vezes que eu jogo, eu com toda a ajuda que às vezes eu coloco para guiar o carro, ainda assim eu tenho dificuldade de controlar o carro, porque eles fizeram um jogo que você, por mais que tenha a ajuda da máquina, você tem que manter o carro na pista. Entendeu? Ainda com toda a ajuda que você procura colocar, você tem que manualmente tentar manter o carro na pista para não bater e tal. Quer dizer, aí você bota o carro todo protegido contra danos, mas ele perde tempo. Na hora da tomada não adianta, porque ele perde tempo na hora da tomada da sessão classificatória ou até na própria corrida. Ele perde tempo no que você dá uma batidinha no muro, uma raspada, e aí o carro já vem atrás de você e já bate. Por exemplo, a sensibilidade é tão grande para você não causar uma batida que você muitas vezes, eu acho até que isso é um bug que ainda não foi corrigido também no jogo da Fórmula 1. Você faz uma ultrapassagem, né? Tudo bem que quando você causa o acidente do outro, você tem que ser punido. Isso o jogo é perfeito. Qualquer derrapada que você causar ao adversário, você é punido. Mas, por exemplo, já cansou de acontecer de eu fazer a ultrapassagem, depois ser tocado pelo carro que eu passei e ainda assim eu sou punido. Então, quer dizer, existem alguns bugs que sempre terão que ser corrigidos, seja no futebol, na Fórmula 1. Como você falou, no PES eu concordo que há situações ainda que o movimento dos jogadores pode ser mais plástico. Assim como o movimento do jogo, durante o jogo dos atletas, ele está mais plástico, o jogador, na hora de inverter a bola, ele faz aquele movimento do lançamento, na hora de se desmarcar, quando você dá um passe rasteiro, na hora de se desviar de uma falta. Eu acho que o PES, por exemplo, já melhorou muito essa questão dos movimentos reais dos jogadores em campo. Mas realmente na cobrança de falta ou de escanteio, a Konami vai precisar ainda ver isso, porque realmente
Eu acho que a tua observação foi perfeita. Ainda está um pouco mecânico esse movimento de cobrança de falta e escanteios. Agora, ô Coelho, pra gente finalizar aqui o nosso papo, queria te perguntar sobre o seguinte: você falou sobre a questão de privilegiar um e não privilegiar o outro, principalmente com relação ao estádio. Eu vejo bastante isso no FIFA também, que, por exemplo, o modo jornada ele só é disponível pro PS4 e pro Xbox One. O 360 não tem essa disponibilidade. Acho complicado você cercear um público, né? É muito complicado você fazer toda uma propaganda e exigir do teu público que gaste mais 1.000, 2.000, não sei quantos reais num console novo só para poder jogar aqui. Você não acha que acaba assustando o consumidor também? Ah, com certeza, eu já cansei de pregar isso aqui, eu concordo plenamente com a tua opinião. Até porque as empresas precisam entender que aqui no Brasil o mercado PC ainda é muito grande. Porque você veja bem, Juan, se você for jogar no PC, você só precisa do jogo. Você só precisa do jogo e desde que você tenha uma placa de vídeo mínima para rodar aquele jogo. Por exemplo, no meu laptop, eu comprei já há uns 2 anos, o FIFA 2017, nem o demo já não consegui mais rodar. Porque já chegou num estágio de placa de vídeo que o meu laptop não está mais suportando. O último FIFA que eu consegui comprar, até a versão full que eu tenho no meu laptop, é 2016. O PES não. O PES, como é um jogo sempre mais leve, né, normalmente do que o FIFA em termos gráficos, eu consigo rodar. Mas, por exemplo, a partir do momento que você cria esse conteúdo específico, você está cerceando. Você está privando todo um público do PC, né, que não é obrigado a gastar mais, porque você, para ter o console, primeiro, você não gasta só com o console. Você vai ter que ter uma boa televisão. Se você não tem já uma televisão de plasma, uma televisão mais moderna, para você poder comprar aquele jogo, você vai ter que comprar uma boa televisão ainda. Se você tiver uma televisão mais antiga, você vai ter que comprar. Então você tem que comprar o console, você vai ter que comprar a TV e provavelmente vai ter que comprar o jogo. Porque jogos jogos, do ponto de vista assim, que são tops, como o PES, o FIFA, o Fórmula 1, eles não virão com console. A não ser que já esteja quase no final do ano, quase lançando já o PES 2018, por exemplo, eles incluem 2017. Mas enquanto está na época do lançamento, você não vai conseguir comprar um jogo de console e já vir incluído um Pro Evolution, um FIFA, um Fórmula 1. Vem um jogo mais não tão badalado, digamos assim, no grande público. Então, você tem que fazer um investimento muito maior para você sair do PC e ir para o console. E eu falo isso muito para mim mesmo. Eu não vou me obrigar, me flagelar, né, fazendo algo que eu não tenho condições financeiras de fazer, porque o mercado quer que eu, você para jogar o Pro Evolution tendo Maracanã, sem você baixar um patch craqueado na internet, você vai ter que comprar o console, vai ter que comprar uma TV boa, você vai ter que comprar o jogo. Eu não vou me render ao mercado. Então eu não vou me sentir obrigado a ter que gastar um dinheiro muito maior do que eu teria que gastar só porque o mercado quer que eu saia do PC e vá para o console. Porque é isso que o mercado está fazendo com as pessoas. A partir do momento que ele coloca um conteúdo exclusivo, você acha que quem é que, se você perguntar aqui a cada 10 pessoas, quem é que vai dizer para você que prefere jogar o jogo, o game, né, no PC, sem Maracanã, sem Beira-Rio, sem... eu prefiro jogar o Campeonato Brasileiro sem o Maracanã, sem o Beira-Rio, sem o Mineirão. Quer dizer, ninguém vai dizer isso pra você. Você tira a sua imersão no realismo, né? Porque quando você tem tudo isso, você tem a sua imersão, né? Até um conteúdo exclusivo que o outro não tem. Então seria uma imersão até mais exclusiva no PES. Exatamente. Eu acho isso, né? Você não tem que ser obrigado pelo mercado, não. Eu tô com um desejo tão grande que eu não posso me segurar. Eu não quero deixar de jogar o Pro Evolution sem ter o Maracanã, sem ter o estádio do Grêmio, sem ter o Beira-Rio, sem ter... Entendeu? E até porque você pega aí na internet, você vê os vídeos de abertura dos jogos, ali com o Maracanã perfeito, daquela visão de cima, de dia, de noite. Aí você vai perguntar a cada 10 pessoas, quem é que vai dizer pra você que não iria preferir jogar o Brasileirão com todos esses estádios? Óbvio que vai preferir. Só que a pessoa, ou ela
gasta um dinheiro que ela não pode gastar e que o mercado está obrigando ela a querer gastar, ou então ela fica privada e continua fazendo realmente, usando só os consoles. Acho cruel, acho covarde essa atitude do mercado, e que a única coisa que as pessoas podem fazer, responder para isso talvez ter um jeito, é não comprar. Não compra o console, deixa o console ficar mofando lá, fica no PC. Se as pessoas responderem dessa forma, se tanta gente que joga no PC não abrir mão de jogar no PC, eu tô jogando Pro Evolution no PC. Mesmo não tendo conteúdos estádios exclusivos, como tem nas versões de consoles. Entendeu? E não estou me arrependendo com isso. Então, se todo mundo fizer isso, vai chegar uma hora que a empresa vai ter que se tocar. Pô, pera aí, né? Eu tô forçando as pessoas a irem pro console, mas não tá adiantando. Então bota tudo no PC também, bota o conteúdo todo no PC. Já que eu não posso forçar ninguém a ir, que se dane. É o que o povo tem que fazer. É a melhor forma das pessoas reagirem. Porque se todo mundo ceder à pressão, à vontade, aquela coisa, mas eu não posso ficar sem jogar o Brasileiro no pé de Maracanã, sem ter ali, pô, coisa tão real, não posso deixar de ter o Arena Corinthians, eu não posso deixar de ter o Mineirão, o Beira-Rio, e as pessoas cederem e correrem pro console, é mesmo que as empresas vão continuar cada vez mais fazendo conteúdo exclusivo, alijando as outras pessoas. Então acho que a grande resposta do público é a seguinte: eu não vou me render. Eu gosto de jogar no PC, ou preciso jogar no PC porque para mim é mais econômico. Eu não tenho dinheiro para comprar um console, mais um jogo, mais uma boa TV. Então eu vou ficar no meu PC aqui. É a melhor resposta que as pessoas tendem a dar nesse mercado cruel, volto a dizer, e covarde, que quer obrigar você que está me ouvindo, que joga no PC e gosta de jogar no PC, ou joga também por questões econômicas, porque não tem dinheiro de comprar um console, uma TV e o jogo, e querendo te obrigar a fazer isso. E isso acontece também com os consoles antigos, com o Xbox 360, o Play 3 também, a gente já vê bastante dessa situação. Coelho, foi um prazer bater um papo contigo aí, e aguardo nos próximos programas. Nada de chinelo, hein? Não, claro que não, Juan. Você me chamando, sempre vou estar aqui à disposição. A gente adora falar sobre os games aqui na Bradesco Esportes FM, com esse público maravilhoso que a gente tem, né? E por falar nisso, né, às vezes... E o programa tem tanta audiência que já cansaram de falar na rua, taxista. Pô, você já falou também em programa de futebol de game. Já. Então, quer dizer, o programa tem muita audiência, muita gente ouvindo, que se interessa, né? Pelo mundo dos games, pelas nossas opiniões, pelas nossas impressões a respeito dos jogos. E que bom, eu gosto cada vez mais de estar aqui. Sempre que você chamar, eu vou estar à disposição. Tá certo? Futebol eletrônico. E Vitor Cunha e Cadu Macri estão aqui para conversar com a gente, falar bastante sobre o FM, né, que é a especialidade, acho que dos dois, e também do FIFA, aqui na Rádio Seu Esporte. Vitor, você prometeu no último bloco que iria falar do seu FM. Como é que tá essa situação? Você encontrou um lateral esquerdo muito bom. Esses New Gens são interessantes. O Cadu não gosta muito de New Gen, não, mas você tem utilizado bastante. É verdade, mas também quando já chega em 2023, que é o ano que eu tô nesse save, fica difícil achar jogadores que existem de verdade, né? Então, como eu te falei, na verdade ele é lateral direito. Ele é o Bernard Samuel. Ele é, se eu não me engano, era do Chelsea. E eu comprei ele, meu time é o Manchester City. Foi bem caro, na verdade, foi quase 200 milhões, com 19 anos. Mas ele joga muita bola, valeu a pena. E é interessante esse tipo de situação de se criar jogadores novos. É um mecanismo que acaba mantendo o jogo, mas você não gosta nem um pouco quando chega lá em 2025 e não tem mais ninguém conhecido, né? Não gosto, Juan. Um abraço pra você, pro Vitor, pra toda a turma do futebol eletrônico. Assim, é óbvio que é preciso que existam esses new gens pra você continuar podendo, se você quiser, jogar o jogo até a temporada 2150, enfim. Você vai jogar até o momento que você achar que deve. Mas eu já perco um pouquinho o interesse. Perco o interesse até pelo motivo do fato de eu jogar sempre com... Criar gravações sempre com o jogo mais atualizado possível. Se pintar alguma negociação de última hora antes de eu jogar, eu atualizo pelo editor para sempre me manter jogando com a realidade, né? E aí quando vou pegar o Gabigol, que tem 18 para 19 anos, a partir do momento que ele já não existir mais, ninguém mais existir, eu já começo a jogar só pelo fato de jogar mesmo, assim, só os times vão ser mantidos, né, escalações do 1 ao 11 desconhecidas e o elenco como um todo, enfim, aí eu já perco um pouco o interesse. O máximo que eu joguei numa temporada em relação a tempo
de anos foram uns 8, 10, assim, porque já é um tempo que eu já consigo ganhar os principais títulos, ou pelo menos tentar, passar por Copa do Mundo, ter um período aí de um ciclo de 10 anos, acho que pra mim é o suficiente. Alguns jogadores já vão ter se aposentado, né, principalmente aqueles na casa dos 30, e alguns New Gens vão aparecer, mas eles não vão configurar a maior parte do meu time, né, e aí, com 8, 10 anos de gravação, né, de save, eu consigo ver os jovens que têm 16 anos, que não são New Gens, que ainda não apareceram, né, eu me lembro de uma época que eu joguei, quando o Messi tinha 16 anos, né? Eu joguei um save com um amigo meu e ele era Inter de Milão e ele contratou o Messi ainda com 16 anos e até hoje ele me sacaneia, falando que foi ele que revelou o Messi pro futebol mundial e tudo mais. Assim, esses jogadores de 16, 17 anos, e aí jogando uma temporada com 8 anos, você vê a evolução dele, assim, e eu mesmo quando jogo, eu fico procurando, assim, ver quais serão os novos jogadores que eu vou conhecer na vida real, que eu conheci primeiro no Futebol Manager. New Gens, a gente sabe que na vida real eles não vão aparecer, né? É verdade. E é interessante, até um detalhe extra videogame, que a Inter de Milão tá de olho no Messi. De repente, seu amigo já previu o futuro. Mas na prática a Inter de Milão vai ficar só de olho, né? No Messi não tem a menor condição. Acho que nenhum time do mundo tem essa condição de tirar o Messi do Barcelona. E a Inter de Milão só no Futebol Manager mesmo, pra contratar o Messi na época com 16 anos, que era nem Futebol Manager, era o Championship Manager ainda, né? Ou tava na transição, enfim. Essas coisas são muito bacanas, né? Eu conheci o goleiro Lloris do Tottenham hoje. Na época eu fui, assim, antes dele ser conhecido, conheci outros jogadores também. O Reyes, José Antônio Reyes, que jogou no Real Madrid, no Sevilha. Contratei na época a ponta esquerda. Enfim, assim, é muito bacana. Assim, os jogadores já existem, eles podem em alguns momentos vingar, né? Como vingavam no Futebol Manager e no Championship Manager. Acho que essa observação deles, né? Os criadores do jogo, os caras que mexem na database, eles têm que ter muita capacidade, assim, de observação e de estar bem. E eles acertam muito no futebol europeu, né? Porque eles têm uma condição maior, até de colocar os jogadores que existem na prática com algum potencial próximo do que eles projetam. Aqui no Brasil é muito difícil, né? A gente tá muito distante do que eles têm das suas maiores informações. E mesmo assim, eles acertam muito, né? Mas, assim, para futebol internacional, esses jogadores jovens, assim, é sempre um desafio extra, além dos títulos que você conquista com seu time no Futebol Manager. Acho que é bacana você descobrir o jogador, você vai se sentir bem orgulhoso quando o cara estiver brilhando, eu conheci ele antes de todo mundo, claro que jogando no futebol virtual. E é interessante isso, né? Até no último FIFA 16, eu descobri um irlandês chamado Grego Cox, que em 2020 ele ficava bom demais, né? Aí eu fui ver, né? Até falei com o próprio Mauro Santana. Mauro, dá uma olhada nesse no FM. É interessante que no FM ele não tinha tanto potencial quanto ele tinha no FIFA. No FIFA ele era muito forte, né? E aí eu me pergunto, quem que será que tava mais certo? O FM ou o FIFA? Por que há essa diferença tão grande, ô Vitor? São redes de scout diferentes, né? A da SEGA e da EA. Eu já falei aqui no programa uma vez que eu tenho um amigo que trabalha diretamente com um diretor da BBC que faz uma parceria com os diretores da SEGA. Inclusive falou que todos esses clubes, Barcelona, Real Madrid, Bayern, também utilizam essas informações da SEGA, para você ver como é o realismo dos scouts que a SEGA produz, a produtora do FM no caso. Mas a EA com certeza também tem um bom scout, mas eu acho que o do FM é mais realista. Inclusive o jogo também, né? Como a gente falou na semana passada. E é interessante esse tipo de situação, né? Os clubes estão de olho no game para poder até buscar jogadores, né? Ficar atualizado quanto às joias que de repente eles podem alcançar e pegar também, né, Cadu? Ô Juan, olhando de forma bem simples, né? Os clubes podem olhar para os games e não pagar nada para ninguém. Essa é a realidade, né? Porque essas pessoas que trabalham nos scouts desses principais veículos de tentar observação de jogador de futebol, eles trabalham pra SEGA ou pra EA Sports e, no fim das contas, os clubes e qualquer pessoa no mundo pode se aproveitar desse trabalho deles. Quando o Vitor fala que o da SEGA ele é um pouco mais realista, e eu acho que é realmente, porque o FIFA, você bem ou mal,
tem ali menos, assim, a tua capacidade de conduzir o jogador interfere muito, né? Você tá ali, se você não souber jogar, se você não tiver bom drible, se você errar passe, se não tiver hábito, o jogador pode ter o maior potencial do mundo e você não vai conseguir tirar dele ali o que você consegue. Na parte da SEGA, você teria que ter uma capacidade de observação da parte tática do jogador, mas a database ela já tá ali e o desenvolvimento dele se dá de acordo com o que você coloca de treinamento. Você coloca treinamento específico pro cara treinar mais a parte física, se ele treinar mais a parte técnica, qual é o atributo que você quer que ele treine, e assim, você consegue observar de uma forma mais fidedigna o que você pretende, e aqueles scouts, aqueles números, você pode trabalhar exatamente em cima deles, né? O FIFA já é uma outra coisa, você vai pegar ali e na prática você vai pegar o jogador para fazer o gol, você tá querendo vencer as partidas e não tá tão pensando na questão dele como estatística, como números, se ele tem finalização, no Football Manager 20, 19, 18, no FIFA vai até 90, 100, enfim. Você não tá muito... Se você conseguir com um jogador que finaliza 80, toda hora driblar o adversário, e você tem uma mecânica de finalização boa, você consegue livrar-se de problemas que no Football Manager não adianta. Se o cara tiver finalização 12, você botou, taticamente falando ele bem, ele vai sair na cara do goleiro toda hora e ele tende a perder. Você não tem muito o que fazer, né? O Football Manager ele é um jogo de montagem tática, de questão de organização financeira e tudo mais. Mas na prática quem resolve é o jogador. E por isso eu acho que o scout ele precisa ser ainda mais bem trabalhado e ter menos margem de erro. No FIFA você consegue controlar algum dos problemas se você for um craque, uma fera no FIFA. É interessante porque estava até em um debate num dos grupos que eu faço parte, o cara falou assim, um veio reclamar o seguinte, pô, eu vejo tanta gente falando Football Manager, fui tentar jogar, mas é muito lento, é muito complicado. Aí o outro falou, mas Football Manager você tem que ter a paciência, você tem que ter a sabedoria pra fazer o fora de campo, que é mais interessante fora de campo do que dentro de campo. Dentro de campo você mais observa do que qualquer coisa, né? Muda algumas coisas, mas em cima da hora, né, Pedro? É verdade, Cadu, concordo com o Cadu quando ele fala que são dois jogos de futebol, mas com propostas diferentes. O FM, como o nome já diz mesmo, né? Você é um manager, você tem que fazer praticamente tudo no seu clube. Você tem que armar o time, tem que fazer contratação, falar com o empresário, botar jogador para vender. E o FIFA, o objetivo mesmo principal é o dentro de campo. Inclusive a gente estava falando, você falou mais cedo de tática. Eu prometi no outro bloco, vou falar agora. A minha tática que eu uso no FM, eu já uso na verdade tá em 2023 que eu falei, né? Eu uso ela desde 2018, mais ou menos assim. É um 3-5-2. Inclusive fui campeão brasileiro com o nosso fogão. É o goleiro, os dois zagueiros e um mais recuado. Não é um líbero, mas ele é um zagueiro um pouquinho mais recuado. Os dois alas. Com a função automática. Não é a equilibrada não, automática mesmo. Aí o meio campo, o volante, ele é volante mesmo, não é terceiro zagueiro, é volante. O meio campo, acima dele, um é armador móvel e o outro é armador avançado. E os atacantes, um é atacante defensivo e o outro é atacante completo. Essa tática é muito boa, eu vou detalhar depois aquelas instruções que tem, né? Mas a tática é muito boa, vale a pena testar. E é interessante porque é uma tática que eu estive de olho no FIFA Modo Carreira, que é um dos sites que fala de FIFA também, assim como o nosso convidado que era do meu PS4. E o seguinte, eles falavam bastante dessa tática, que esse é o futuro do jogo e esse é a tática que te ajuda a chegar bastante no ataque e fazer as oportunidades, criar oportunidades de gols, principalmente se você tiver 3 caras móveis na frente, né? Existe isso de tática que te ajuda no jogo, cada um tem a sua. Eu particularmente, eu gosto de jogar com com 4, né, atrás, um volante, 2 saindo, um armador e 2 atacantes, né? Tipo um losango. Mas às vezes fica muito travado no meio, você tem que abrir um pouco mais os jogadores. Existe isso de tática que ajuda mais e outra que acaba atrapalhando mais? Depende muito do elenco que você pega e depende muito do que você tem como padrão do seu estilo de jogo. Eu gosto muito do 4-2-3-1, acho que é um esquema que é com a bola um 4-3-3, sem a bola um 4-4-1-1, né? Com a recomposição dos 2 pontas para a linha de volante, né? Enfim, assim, acho que você tem que pensar
muito qual é a sua preferência. Eu, na maioria das vezes, quando eu chego no time, e na maioria dos elencos aí, principalmente se você olhar nos times grandes do futebol mundial, né, aí mais pra Europa, você já tem no seu elenco, sem precisar fazer grandes contratações, peças que te permitem jogar em qualquer um desses esquemas. E o 4-2-3-1 é um dos que a maioria dos elencos eles são montados com esses jogadores, dois caras pro lado, dois volantes, um mais pegador e um de maior saída, um meia e o atacante. Nesse esquema que o Vitor falou, né, ele não poderia ter, por exemplo, um centroavante do tipo um Ibrahimovic, um Fred, um jogador de maior firmeza dentro da área, mas com menor movimentação. Mas você pode até conseguir com outros jogadores uma capacidade maior. Um Morata fazendo uma dupla com o Dybala. Enfim, você pode fazer essas mudanças. Só pra te informar, o meu ataque é Dybala, de atacante completo, e o atacante defensivo agora é o Cristiano Ronaldo. Enfim, assim, você tem que ter essas peças. Não adianta você ter lá no seu elenco o Ibrahimovic, a não ser que você venda o Ibrahimovic, que nesse esquema a tua tática não vai comportar o Ibrahimovic. Ele ficar no banco, ele vai ficar reclamando e vai criar uma instabilidade no plantel, e aí você paga muito pra ele, enfim, você tem que observar, assim, eu tenho o Ibrahimovic, aí você pode montar um esquema pro Ibrahimovic. Eu tenho o Messi, nesse esquema que o Vitor falou, o Messi eu acho que não se encaixa tão bem, não tem lugar pro Messi jogar com as características dele, nem o Messi, nem o Neymar e tudo mais, enfim, vai muito do que você tem no elenco. Se ele chegasse no Barcelona pra jogar agora com os jogadores que o Barcelona tem no elenco, ou ele ia vender muito dos jogadores que estão lá, ou ele ia ter que jogar num outro esquema. O teu esquema preferido, né, o Losango, ele era muito bom, assim, eu jogava muito com ele há alguns anos atrás, e principalmente no futebol brasileiro, que você ganha uma solidez defensiva boa, e você tem, com o apoio dos laterais, e no Brasil os laterais eles apoiam muito mais do que marcam, você tem a jogada pelo lado, a marcação pelo meio campo e até a presença de alguns jogadores com a presença pelo meio do campo chegando na área adversária. Só que o problema é que o futebol brasileiro meio que mudou, né? E aí você não pode jogar no 4-1-2-1-2, né, que é o Losango, contra todos os adversários no Campeonato Brasileiro que atuam com 4-3-3 ou 4-2-3-1, que aí você não vai ter os jogadores para acompanhar o lado do campo. E aí, fatalmente, quando você não tiver a bola, o teu lateral vai sofrer o 2 contra 1, que é o ponta do adversário e o lateral do mesmo lado do adversário. Enfim, não adianta você gostar de um esquema pra jogar num campeonato onde todo mundo joga com o outro. Aí você vai ficar uma bagunça. Mal comparando e trazendo pra realidade, até alguns amigos meus, até em debates falando do futebol real mesmo, né, e falando de Flamengo e de Botafogo, eles acham hoje em dia que o Botafogo e o Flamengo precisam jogar com o Conca e o Diego, o Montijo e o Camilo juntos, como meias, né? Hoje em dia eu acho muito complicado por causa disso. Assim, antigamente, quando os times jogavam aquele quadrado no meio campo, né, não o losango, mas os dois volantes à frente dos dois zagueiros, os dois meias à frente dos dois volantes e os dois atacantes à frente também, seria perfeito. Há 15 anos atrás, 10 anos atrás, seria o melhor time ou o melhor encaixe para Camilo e Montijo, Diego e Conca. Hoje em dia, com essa mudança do futebol, o retorno dos pontas, por mais que alguns times não usem os pontas indo no fundo e sim cortando pro meio, não se encaixam para jogar nessa forma. Enfim, você tem que observar, e por isso que eu achei que Diego e Montijo não foram tão boas contratações assim, engessam o time, obrigam o treinador a jogar num esquema que vai dificultá-lo, né? São jogadores muito parecidos, por isso que eu falo, você na hora de montar o seu elenco, por mais que você goste de um esquema, você tem que ver as peças que você tem. Não adianta contratar para moldar o seu esquema, e você tem que observar o mundo. Se o mundo todo tá jogando com um esquema, você tem que ter uma condição de combatê-lo. O Chelsea hoje, que joga no 3-5-2, meio inovando em comparação aos outros times do futebol pelo mundo, né? Ele consegue jogar no 3-5-2 porque além dos alas que marcariam os pontas, os atacantes do Chelsea marcam os laterais do adversário. Ou seja, tem um equilíbrio defensivo, porque por um lado joga o William ou o Hazard, ou quando não joga um ou outro, joga o Pedro, e esses dois são responsáveis por marcar os laterais, e aí o Moses na direita e o Alonso na esquerda marcam os pontas. Assim, você precisa observar que você quer colocar um esquema inovador que ninguém tem, ok, só que você precisa imaginar os esquemas dos adversários. Se você não se preparar para isso, e se você enfrentar sempre adversários com esquemas que vão sobrepor ao seu, você tende a não conseguir sucesso.
Vai a dica do Cadu, né? Não adianta você montar só o seu esquema se não considerar o seu adversário. Há uma variação, Cadu, que quando os outros jogam com os atacantes nessa forma que você falou, né? Acompanhando o lateral e indo, você pode abrir o losango e jogar os dois pro canto. Pode dar certo como pode não dar certo. Pode dar certo sim, mas vamos imaginar esse esquema que a gente estava falando com o Flamengo mesmo. Vamos botar o Rômulo como o primeiro homem ali da frente da zaga, o Ilharão como o vértice da direita do losango, vamos botar o Conca como vértice da esquerda e o Diego à frente dos dois. Vamos imaginar que fosse esse aí o esquema. E aí, ao enfrentar um adversário que vai avançar muito, você teria que abrir o Ilharão para acompanhar pela direita. Poderia até ser viável, o Botafogo fez muito isso com o Bruno Silva e tudo mais, mas pelo lado esquerdo, se for o Conca ou até o próprio Diego, não seria tão viável. Se fosse o Everton, seria bem viável. Assim, não é simples assim, abro os jogadores do losango para eles pegarem os laterais do outro lado. Depende de quais são os seus jogadores do losango. Se eles forem lentos ou não tiverem essa capacidade, fica muito difícil. É muito difícil você conseguir que eles acompanhem, né? E aí, se você abrir, o adversário perceber isso, ele pode, com os jogadores do meio, ocuparem esse espaço que ficou vazio. O teu volante fica desprotegido. E aí você perde o meio e você fica em desvantagem numérica. Enfim, o futebol, a parte tática é interessante por isso. Ela é uma coisa assim, é um cobertor curto. Se não é um cobertor curto, é um cobertor no limite. Você tem que trabalhar com a quantidade de cobertor perfeita. Se você puxar demais para um lado, vai descobrir o outro, por mais que seja boa na parte ofensiva, se for ruim na parte defensiva, não compensa. Enfim, tem muita variação, tem muita variedade, tem muita questão de cada característica de cada jogador para montar um esquema. Por isso que muita gente que não presta atenção nisso reclama dos treinadores, porque joga fulano, porque não joga ciclano, que joga melhor. Cara, às vezes o jogador que joga melhor, taticamente ele não se doa e não recompõe tanto o time, ele ajuda com a bola e atrapalha sem a bola. E aí acaba sendo um jogador que perde o espaço. Por isso que alguns jogadores odiados pela torcida, e o Márcio Araújo é um exemplo desses, é tão querido pelo técnico, pelos técnicos de onde jogou. Atlético, Palmeiras e Flamengo. 500 técnicos, o Márcio Araújo foi titular na maioria das vezes, muito por essa questão, equilibra o time. Às vezes o Diego joga melhor e o torcedor não vê o porquê, tem o Márcio Araújo para dar ali a sustentação. Talvez um outro volante mais habilidoso, que faça mais gols, não conseguisse dar ao Diego a liberdade que ele precisa. E é interessante que isso nos games também pode se ver, não adianta você também sair fazendo igual que você quer se não considerar o adversário, se não considerar esse tipo de situação que o Cadu até tá falando, né? Pra finalizar, eu queria que você falasse um pouco como é que tá a sua vida lá na Inglaterra no Football Manager pra gente finalizar aqui. Eu tô com o Manchester City, como eu falei, tô há 5 anos, 2018 há 5 anos, fui tricampeão inglês e bicampeão da Champions, mas isso foi quando eu cheguei. Nos últimos anos agora tá meio complicado. O Manchester United tem me complicado bastante nos últimos anos, mano. E dá pra pensar no Manchester City chegando nesse nível com o Pep Guardiola agora? Só pra colocar uma pimentinha que daqui a pouquinho tem mais futebol por aqui. Eu gosto muito do Guardiola, assim, acho que ele poderia e pode ainda, né, chegar ao topo com o City, principalmente com as peças do elenco que ele tem. A única ressalva, e aí é meio pelo lado negativo, né, que eu faço pro Guardiola, é que eu acho que ele tem que se adequar, é aquela história, né, você tem o seu esquema, você tem suas preferências, pra jogar na Alemanha, com o Bayern de Munique, que é a maior potência que todo mundo respeita, bota lá qualquer um na zaga, Rafinha com Alaba, bota todo mundo no meio no ataque, o adversário vai ter um meia, no máximo um atacante, vai jogar com 8 atrás da linha da bola o tempo todo. Na Espanha, como o Barcelona, tendo Real Madrid, Atlético de Madrid, você pode inovar, fazer um 3-4-3 com jogadores que fiquem ali mais defendendo, porque não são tão defensivos assim. Mas na Inglaterra, o barco anda de outro jeito, o mar é muito diferente e o Guardiola precisaria ter essa condição de adaptação, né? Assim, bom, o que eu faço nos outros países dá certo, funciona, e aqui eu preciso fazer gradativamente. Primeiro eu tenho que fechar a linha defensiva e depois eu domino o meio campo para depois chegar ao ataque. Ele já tá querendo chegar com o bolo pronto antes de ter todas as ferramentas, todos os ingredientes pro bolo. Aí complica. E não à toa, né, colocando Kolarov na zaga, Clichy, Zabaleta de volante, enfim. Aí dificulta, porque é preciso treino, é preciso tempo, e na Inglaterra não tem isso. Claro que tem time fraco, claro que tem time pior que o do Guardiola, a grande maioria. Só que na prática eles não ficam encolhidos com medo do jogo, achando que vão perder de 10-0 o tempo inteiro. Eles vão pra dentro. Stoke, West Ham, Tottenham, Everton, Hull, qualquer time, Burnley, Bournemouth
Bournemouth virou um jogo contra o Liverpool, tava perdendo de 3-1, virou pra 4-3. Só vira porque os times do futebol inglês, os técnicos e a forma de jogo na Inglaterra permite os caras tentarem. Na Alemanha, metia 3-0 no Freiburg e o Freiburg falava, vou perder de 3-0 e aceito. Na Espanha, pegava o Málaga, metia 3-1, o Málaga olhava, não, beleza, 3-1 tá tranquilo. Na Inglaterra não tem isso, os caras vão pra dentro. E se você não tiver uma linha defensiva bem coberta, você vai sofrer. Não adianta querer chegar lá, revolucionar o mundo, jogar com um zagueiro, 5 no meio e 4 atacantes. Na Inglaterra não dá. Toma de 4-0, toma de 3-0, não vê a cor da bola, tomou do Leicester, que faz péssima campanha, tomou do Everton e vai continuar tomando enquanto ele não der o passo atrás, que é, vamos primeiro fechar a linha defensiva, entender que aqui na Inglaterra eu não vou ter o predomínio que eu tenho em todos os lugares do mundo, 80% de posse de bola, o que o adversário não permite, o adversário não aceita. Então o jogo de futebol ainda é jogado por 2 times, né? E na Inglaterra o Guardiola tem que entender que não é só o time dele que vai mandar, não. Isso vale no videogame também, não adianta ir com o bolo pronto e com a situação pronta, não. Tá certo, galera, esse foi o Futebol Eletrônico aqui na Bradesco Esportes FM. Muito obrigado por estar coladinho, ligado na grade 91.1 no Rio, 94.1 em São Paulo. Até o próximo sábado, hein? Valeu, galera! Fui! Bradesco Esportes FM. Futebol eletrônico.